a todos, o meu nome é Beatriz Leubel, aluna do 4º ano de mestrado integrado em Medicina Dentária da Universidade Fernando Pessoa. Aqui comigo, professora doutora Augusta Silveira, professora doutora Maria Inês Guimarães, docentes da casa. E hoje temos como convidada especial Joana Amaral Estrela. Passo então a apresentá-la, é um gosto ter aqui connosco. Atriz, autora de uma tese de doutoramento em Educação Artística intitulada Inevitabilidade de um Tempo Operativo entre uma atriz que não representa defendida na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto em 2024. Nesta obra examina a criação de temporalidades alternativas que contrariam a atual aceleração e compreensão do tempo através da utopia de uma atriz que não representa. Na sua investigação académica, procura possibilidades emancipatórias a partir de uma sociedade que consente ser governada por uma submissão generalizada à inevitabilidade de um tempo operativo. Isto é bem verdade, só aqui uma à parte. Um tempo que impõe conceitos, guiões, personagens, representações que convertem estados sensíveis de ser em estados maquínicos de sobreviver. É professora externa na Universidade Católica do Porto desde 2013 e, pela Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo, concluiu a pós-graduação em Dança Contemporânea, mestrado em Estudos Teatrais e licenciatura em Teatro, variante de interpretação. Formadora e consultora em comunicação, tem especial interesse em orientar o seu trabalho para o estudo da sensibilidade em práticas artísticas e comunicacionais nas relações humanas. Desenvolve na sua atividade pedagógica áreas como a representação, oralidade, a expressividade, domínio da ansiedade em momentos de exposição, capacidade de análise, comunicar para o público, leitura interpretativa e expressiva. É criadora e responsável pelo Laboratório da Expressão e Oralidade na Universidade Católica Portuguesa, dirigida a estudantes de mestrado e licenciatura em Direito, como na dupla licenciatura em Direito e em Gestão. Então, bom dia. Temos aqui algumas perguntinhas para lhe fazer. Queríamos também interligar a arte com a nossa área, a medicina dentária. Portanto, como primeira questão, como atriz, a expressão e comunicação não verbal, todos nós sabemos que são ferramentas essenciais. De que forma o seu trabalho no palco a faz refletir sobre a importância da comunicação eficaz e empática na relação entre o profissional de saúde e o seu paciente? Acha que está interligado? O que é que me diz sobre isto? Olá, obrigada a todas vocês pelo convite e parabéns pela iniciativa. Bom, em relação à questão, uma atriz é alguém que, em primeiro lugar, tem que se conhecer muito bem a si própria. Antes de sequer tentar representar ou de colocar camadas sobre si. Portanto, tem que ter um trabalho de conhecimento privilegiado, no sentido em que tem que olhar, tem que ter uma elevada consciência corporal, uma elevada consciência emocional, porque todo esse trabalho, vamos ver, o trabalho, todo o seu material, não é? Todo o seu material artístico, digamos assim, é ela própria. Não podemos dizer, igualmente, vamos imaginar, eu não sou da escultura, mas vamos imaginar um escultor igualmente também tem que se conhecer a ele próprio e muito bem, porque é a partir do seu próprio corpo que vai sair toda a sua criatividade, todo o pensamento que vai produzir a partir da obra, todo o movimento, toda a técnica, mas o objeto está, de certa forma, o objeto que sai a partir, que é criado a partir de si, está, de certa forma, fora de si. Uma atriz, ou na representação, não. Portanto, a atriz é criadora e objeto de si própria. No sentido em que, vamos imaginar que alguém cria a personagem, é uma proposta, mas ela tem sempre que se saber e que se conhecer muito bem. Sim. Como é que nós articulamos isto com a área da saúde? Bom, uma pergunta complexa, que demora tempo, teria que perder muito tempo a pensar, mas vamos imaginar que nos aparece um personagem
que o nosso paciente, que nós podemos encarar, vamos falar de questões artísticas, ou com a terminologia técnica da representação. Tem que haver o ator, a atriz, que neste caso é o profissional de saúde, tem que se conhecer muito bem, não é? Sim. Tem que conhecer a forma como fala. Muitas vezes nós não temos noção, falamos de forma ríspida, Pois não é? E isso não abona nada a nosso favor, muitas vezes, não é? O nosso olhar, a pessoa está num processo de dor, e nós não estamos nem aí, não estamos a olhar diretamente a pessoa nos olhos. Estamos muitas vezes podemos eu estou a imaginar como se eu fosse alguém da saúde, não é? Muitas vezes a pessoa está a falar e nós já estamos com trejeitos, como que já soubéssemos o que é que a pessoa tem, e nós podemos ter uma ideia, mas de facto cada história é uma história, cada caso é um caso, e eu acho que se nós ganharmos ali alguns segundos só a escutar a pessoa, de certa forma conseguimos escoar aquela tensão toda, aquele medo, e criarmos, e conhecer a pessoa que temos à frente também, e desta forma criarmos ali, não haver uma dualidade, eu que sei e o paciente que também sabe, porque é ele que sente, mas criarmos aqui uma zona colaborativa, um espaço entre, como eu digo na minha investigação, não é? E a partir daqui, deste espaço colaborativo, que é um terceiro espaço, é um lugar que nos une. E é um lugar de compreensão e de entendimento, onde o próprio paciente pode colaborar no seu próprio tratamento. Porque eu já ouvi casos, e termino com isto, em que o próprio paciente acabou por não colaborar convosco, não é? No sentido de pois há todo um processo pela frente. E eu até parece que sou alguma entendida. Não sou de todo. Sim, mas assim mas como mas o pronto, mas sou atriz ser... e posso fazer de conta e colocar-me no vosso papel e imaginar como é que será. Claro, mas assim como o paciente tem que colaborar connosco, nós principalmente temos que colaborar com ele e agir conforme as necessidades do nosso paciente. E sim, eu entendo totalmente o que falou e concordo. Acho que o nosso olhar muitas vezes é a comunicação não verbal mais importante, porque acho que através do nosso olhar transmite mais que muitas palavras, portanto, sim, concordo totalmente com o que disse. E tem a questão também de lidares com as tuas próprias emoções enquanto profissional, não é? Porque quando Sim, transmites uma boa notícia é muito fácil de transmitir. Uma má notícia é muito difícil de transmitir e numa proporção muito maior. Muito maior. E quando há toda uma preparação, eu estou a falar enquanto profissional de saúde, não atriz, mas há toda uma preparação prévia quando sabes que aquele momento vai chegar. Eu não transmito uma má notícia porque me chegou um relatório e tenho o paciente diretamente à minha frente, jamais. Pensar um bocadinho, tenho que o conhecer já um bocadinho para depois conseguir, de facto, ter esta empatia de que se fala. Não é fácil. E imagino outros contextos ainda mais complicados, que é transmitir, por exemplo, a notícia de uma morte e depois dentro da morte de uma pessoa mais idosa ou de uma pessoa mais jovem. É difícil essa preparação. Se for à custa só do profissional de saúde, há de ser muito complicado e levar muitos anos a superar. E durante a nossa formação não há nada, não há nenhuma cadeira, não há nada que nos prepare. Sim, ou há um professor mais sensível que fala sobre o assunto e desenvolve esse tema em aula, ou daquilo, pelo menos a minha experiência, não falamos muito sobre isto e, portanto, custa sempre dar uma má notícia, que naturalmente... E que já que pegou nesse assunto, professora, queria perguntar à Joana Estrela que técnicas ou conceitos do teatro e da comunicação considera mais relevantes para aplicar então na formação de futuros médicos dentistas? Que conselhos é que tem para nos dar hoje? Isso seria importante, seria importante uma introdução no currículo, uma unidade curricular com esse tema. Nós somos, eu acho que nós eu também não sou uma perita a avaliar o ensino, eu apenas falo da minha experiência.
E a minha experiência é um percurso e tenho contacto com várias realidades. Pronto, é só nesse sentido, a partir daí que falo. Mas acho que nós focamos muito ainda o ensino para a aquisição de competências. Temos de focar, evidentemente, senão a pessoa não sai capaz. Não estou de forma a rejeitar. Tem de haver, mas eu acredito que nós não estamos a programar máquinas. Portanto, e uma máquina, o que é que uma máquina faz? A máquina, na minha perspectiva, a máquina não repete, a máquina reproduz. Nós repetimos. Portanto, nós a máquina reproduz sempre, tem um programa, não é? Sobre uma coisa. Porque não tem sensibilidade, não tem Empatia. Consciência. Não tem consciência, não tem Responsabilidade legal. emoção, não tem nada, não é? Responsabilidade legal. Apesar de que, pronto, se possa crer que as máquinas... Bom, mas nós somos seres humanos, ou seja, em forma, não é? Humana. E portanto, nós precisamos das competências para conseguirmos fazer o nosso trabalho, evidentemente, e bem. E quanto melhor nós dominarmos, adquirirmos, dominarmos, masterizarmos as nossas competências, é o ideal. Aliás, é isso que uma atriz faz, tem que as dominar para depois se poder esquecer delas. E a ideia é esta, eu adquiro a competência para eu depois me poder elevar ou entrar em profundidade e complexidade e conhecer outros territórios que há em mim, que são territórios mais sensíveis. Sensibilidade vem dos sentidos, não é? E nós, de certa forma, somos muito anestesiados nisto e muito formatados a reproduzir. A repetição tem sempre uma diferença. Portanto, na minha ideia, não há uma vez absolutamente igual à outra. Cada vez que nós existimos, não é? Existimos sempre uma primeira e única vez. E isso é muito bonito, é muito... Então... dentro desta vez que eu vou repetir, há sempre algo diferenciador que me faz, se eu estiver muito consciente a isso, faz-me, de certa forma, criar mudanças e não ir perdendo este sentido ou o significado das coisas. Técnicas para vocês. Portanto, competências. Se eu me estiver a alongar muito, por favor, diga. Não, já voltei. Técnicas. Técnicas base. É preciso trabalhar a dicção. Aparecem muitos alunos que têm coisas maravilhosas para dizer, mas que ou comem as palavras, ou falam muito baixo, ou falam muito rápido. E é informação a mais, isto é tudo tendo em conta o paciente. Bom, eu tenho que adaptar aqui a minha dicção, não é? Porque é através da minha oralidade que eu vou transmitir à partida, uma das formas. Também posso enviar um e-mail ou um relatório, como está a fazer a professora Augusta, mas... E, portanto, eu tenho que ajustar, por exemplo, a projeção da minha voz. Não posso falar nem muito alto, nem muito baixo. O que eu acho que ainda aparece muito na saúde por paciente é as pessoas estarem a falar muito alto e às vezes não é preciso nós estarmos ali. Às vezes, se calhar, se falarmos... mais baixo, até mais conseguimos chegar mais perto da pessoa, não é? Porque criamos ali uma certa intimidade, recolhemos-nos ali com a pessoa, eu acho que isso é importante. A postura, ter uma boa postura é fundamental, porque principalmente em certas atividades que têm movimentos repetitivos e, portanto, é preciso perceber se a postura não vai contrariar ou não vai provocar aqui as tais questões profissionais que depois prejudica.
Acha que esta comunicação por parte do médico-dentista deve ser adaptada ao paciente que nós temos à frente? Nem todos os pacientes são iguais, portanto, acha que devemos adaptar ou não? Eu acho que temos de ter assim uma comunicação, seguir um protocolo e não ser adaptado. O que é que me diz sobre isso? Eu concordo com tudo o que está a dizer. Há um protocolo e essas são as nossas competências e nós não podemos fugir daí. Ponto número 1. Mas eu tenho que me conhecer a mim para saber também como é que que outras possibilidades da minha comunicação, que outras possibilidades existem em mim, não é? Que outras formas existem de eu comunicar de maneira a que eu consiga adaptar, escolher a melhor possibilidade que eu tenha, ou as melhores, não é? Para eu adaptar a esta pessoa. Portanto, tem que haver de tudo, não é? Antes de mais, Joana, muito obrigada por estares cá, por teres aceito vir a este nosso primeiro episódio do podcast. Sabes que é um gosto. É um gosto. Eu gostaria de aproveitar essa tua dualidade de professora e de atriz para te perguntar. Pensas que num mestrado integrado em Medicina Dentária ou Medicina, efetivamente deveria fazer parte do programa curricular, uma unidade curricular que de alguma forma programar tu não vais gostar, mas de alguma forma introduzisse algum protocolo ao retirar esse peso do aluno. Eu penso que os alunos ficam todos numa posição muito frágil quando entram na fase da comunicação. Sentimos isso claramente. É muito mais fácil passar o protocolo técnico de como se restaura um dente ou como se faz uma extração do que como é que comunicas com o paciente, desde dizer-lhe como está, o que o traz por cá, até te despedires quanto mais transmitires uma má notícia. Portanto, o patamar começa bem mais abaixo. E nós, às vezes, acabamos por ter unidades curriculares de opção que os alunos conversam connosco e dizem, isto não me parece que aplicabilidade terá no futuro. Pelo contrário, este tipo de desafios não está contemplado. De que forma é que tu poderias propor, com a tua experiência de professora universitária, claro, já estamos aqui a aproveitar o outro lado da história, que é para além da atriz, para incluir nos programas de unidade, nos nossos programas e nos nossos conteúdos, uma unidade curricular, um workshop, uma opção ou uma unidade curricular que de facto conste em que ano, mais no início, mais no final. Como é que vês esta implementação? Se fosses tu a ter essa responsabilidade, como farias? Eu punha logo no início do ano. Porque os alunos... o aluno universitário é digamos assim, esta faixa etária de pessoas, ou neste percurso das suas vidas, este grupo de jovens adultos, eu tenho percebido que são pessoas que ainda trazem uma atitude do liceu, ou seja, eu tenho é como que o professor é que diz o que é preciso fazer. Quando chegam ao ensino superior, já ninguém diz o que é preciso fazer. Ou seja, há aqui uma lista de conteúdos, vocês têm que os adquirir e depois têm que os saber adaptar. Mas não há ninguém atrás do aluno, fez trabalho cá. Não, isso deixa de existir. Mas o aluno ainda traz esta sua identidade. A identidade é algo que está sempre... que se nós tivermos esta consciência, nós podemos ter podemos ter aqui uma transformação em nós mais ativa. Se a identidade é algo que não é estático, quer dizer, não sei se em alguns casos é, mas se não é algo... Mas nunca pode ser, porque o próprio contexto vai sempre interferindo. Mas, então, se eu tenho esta noção de que eu próprio posso colaborar para ir mudando, e se eu estou mais perto agora do profissional, porque é que eu tenho que arrastar, por exemplo, algumas características que eu tinha no liceu? Não é? Eu não tenho que arrastar, mas isto
é muito delicado. Porquê? Porque eu, de repente, no ensino superior é tudo novo, eu tenho o peso da responsabilidade da parte profissional, mas eu também eu tenho que me emancipar, digamos assim. Como é que eu me vou emancipar? Isto tem que ser feito aos poucos. Eu costumo criar uma tríade, que é, isto gera muita ansiedade. Portanto, eu digo logo no início porque é necessário nós conseguirmos ultrapassar, perceber o que é que está a gerar a ansiedade, não é? E conseguimos ultrapassar. Porque, e ir na mesma, se vamos ansiosos, um ator, uma atriz também vai ansiosa para o palco, mas vai, não é? Mas vai, sabe lidar com isso, sabe ultrapassar. E nós não ensinamos as pessoas, os jovens, a ultrapassarem isto, não é? Tem que se expor. E nós vivemos, a vida tem palcos, temos palcos, não é? E nós vamos ter que nos apresentar. E é aí que muitas vezes, quando eles seguem o protocolo, é como que se estivessem a incorporar uma personagem, defendem-se atrás da personagem, que é o protocolo, e aí está tudo bem. Mas quando eu entro num território de sensibilidade, não é? Quando eu própria tenho que sentir, eu aí já não sei. Já não sei porquê, porque eu também não me conheço. Porque eu também não sei lidar com a minha própria ansiedade, eu também não pensei muito como é que eu não abri aqui as possibilidades de eu ser, como é que eu posso ser, para além de um guião, não é? E então o primeiro passo é ultrapassar esta ansiedade, dotar de competências, de o que fazer com as mãos, ter uma postura mais confiante, é dar-lhes confiança. Confiança para poderem ser. Não é confiança para eu me esconder atrás de um ego e né? É confiança para poder ser, confiança para me conseguir dominar por forma a que o paciente, ao receber aquela notícia, também possa ser. Ele tem que ser, se for uma má notícia, não é? Já que estamos a falar de más notícias, tem que poder ser, eu não é? Então aconselho ao aluno a treinar em casa, à frente do espelho. Acha que é uma boa ideia? Para nos conhecermos. Depende. Acho que isso às vezes pode levar agora há tantas coisas nas redes sociais e acabam por imitar. E se estão a imitar, estão a reproduzir um modelo e não se estão a conhecer verdadeiramente a vocês próprios. Repetir sim, quando há esta estrutura de competências, que, por exemplo, ao longo de um semestre eu vou passando, e repetir sim para dominarem bem aquilo que vão fazer, mas que foi criado por vocês próprios. E aí entra a ideia, que eu sei que tu me vais perguntar, Augusto, à partida, da não representação, que eu sei que tu és uma fascinada por isso. Como é que eu posso ser sem representar? Pois. Como é que essa atriz que não representa pode ser uma profissional de saúde? Explica-me. Não é nada fácil. Pois não. Como até se fez. Agora é que já começamos os desafios. É que eu fui assistir a essa maravilhosa prova de doutoramento e fiquei com essa dúvida. Vi realmente e pensei, pois, e agora? Realmente, aquilo sentes que se aplica a tudo no dia-a-dia, não é? Esse entre. Mas como é que se chega lá? Eu posso rapidamente... Vocês interrompam-me. Eu posso, de repente, perder a conversa. Eu comecei a perceber... E tudo o que eu disser, pedia-vos que fizessem um exercício. Pode ser? Proponho-vos um exercício. Tudo o que eu falo... A ideia da minha investigação é eu falo a partir de uma atriz, mas propondo que... se alguém quiser ler, não é? Que se coloque no lugar dessa atriz. E seja, ou seja, no lugar dessa atriz, sendo, por exemplo, o profissional de saúde. Eu comecei a perceber, numa altura em que fui fazer uma das minhas temporadas a Lisboa, estive lá com um espetáculo que me deu, que foi agridoce.
eu comecei a perceber que tínhamos sempre sala cheia, era muita gente, aquela coisa e tal, o espetáculo, não é? Eu comecei a perceber que aquilo, que esta ideia de estar sempre muito exposta me drenava mais do que me dava. E eu comecei a perceber que eu preciso descobrir outros territórios em mim e que eu não posso viver para o exterior. E nós vivemos numa sociedade que vive muito para o exterior. Sem dúvida. Pronto. E eu comecei a perceber que eu estava sempre a representar, não só representava. Eu queria parar de representar, não só queria fazer um intervalo profissionalmente da representação, como eu comecei a perceber, mas eu comecei a olhar para mim e falar, as pessoas também representam, não é? Estão aqui, eu represento, eu enquanto pessoa represento, mas eu não quero representar, eu quero ser eu ser eu. E comecei a recolher-me, comecei a retirar-me dos palcos, de vários palcos na vida, não é? Comecei a recolher-me. E depois, durante o programa doutoral, uma pessoa que eu adoro, que é o artista e professor, não é? Fernando José Pereira, disse-me algo que foi: tens de ser honesta, não é? Ser honesta contigo própria. Eu, bom, tens de ser tu mesma, aliás, não é ser honesta, tens de ser tu mesma. E eu, o que é isto? Tens de ser eu própria. Então comecei a fazer um trabalho de fragmentação, digamos assim, das minhas capas, e comecei a analisar. E comecei a examinar onde é que eu estou a representar, que voz é esta, quem é que está a falar, não é? Porque é que eu estou a falar assim com determinadas pessoas e com outras se calhar não falo, porque é que eu faço esses movimentos, e depois a mudança veio toda, como é que isto me faz sentir? E eu comecei a perceber que me fazia sentir um incómodo extremo, ou seja, e aí vem a ideia da honestidade, não é? Então, eu não estou a ser honesta, o que é isso, não é? Ser honesta, ou autenticidade, ou... Pronto, e então foi toda esta uma ideia, porque o que eu queria era, eu queria ser uma atriz que não representa, eu queria criar uma atriz que ela não representa, ela é. Isto é uma utopia, porque nós estamos sempre a representar e nós precisamos de representações, porque temos o conceito, enquanto existe palavra, enquanto existe o conceito, há inevitavelmente representação. Mas há ali um território entre, que era este que é algo que estavas a falar, Augusta, entre a representação e a não representação é um território utópico, desconhecido, em que nós nos podemos reinventar, ou constituir, ou podemos constituir possibilidades outras, não é? Qual é a diferença entre a representação e a camuflagem, nesse sentido? Eu sou a favor da representação quando nós nos conhecemos muito bem. Porque eu tenho que representar, ou seja, eu contigo não sou... De certa forma, eu reajo de uma maneira que não reajo com o meu filho, não é? Não andamos a lutar taekwondo em casa. As boas, não é? Pronto, também podia ser. Mas nós temos sempre que ajustar, porque o contexto assim o pede, e porque é divertido, e porque nós temos muitas formas de ser dentro de nós, temos muitas possibilidades. Porque eu sou assim, sempre fui assim. Eu acho que sou uma seca, pronto, desculpa, mas acho que é muito pouco divertido. Como é que o profissional pode fazer? É saber-se, é conhecer-se e saber, bom, eu vou ter que representar neste contexto, eu agora vou ter vou fazer uma apresentação, tenho uma palestra, eu vou ter que ativar em mim estratégias, técnicas, competências, que se calhar num outro contexto eu não as tenho. Eu, com os meus alunos, eu sou muito mais informal, vamos imaginar, do que aqui nesta reunião de direção. Sei lá, sei, não é? Mas nós temos de ter esta flexibilidade. Eu acho que é só flexibilidade. Mas isso não pode ser níveis de ser? Forçosamente estarás a representar? Estou-te a perguntar. Eu acho que não. Porque eu acho que quando... A representação, na minha ideia, é apenas, eu posso estar a dizer a maior barbaridade para certas pessoas, mas... Podes, aqui podes. Mas eu falo a partir daquilo que eu desenvolvi, não é?
Nós, para termos a ideia do tempo, temos de ter a noção do passado, criamos o passado, criamos o futuro, não é? Mas isto são ideias. A nossa memória precisa, claro que a neurociência de certeza que vai explicar isto muito bem, não é? Mas nós precisamos dessas referências para poder caminhar neste eterno presente, como muitos dizem, não é? E então nós precisamos da exterioridade, do exterior. Quando nós nos esquecemos das questões temporais, do tempo, e por isso é que eu queria muito perceber o que existe para lá do tempo, não é? Uma espécie de não-tempo, ou criei um lugar que todos temos, não é? Que eu designo como um espaço preto, que é um lugar interior, que é um lugar desconhecido, mas que também é um arquivo, de certa forma, nós temos lá muita informação. Eu acho que quando nós conseguimos entrar nesse lugar silencioso e de intimidade com nós próprios, nós conseguimos, de forma intuitiva, encontrar de uma forma mais honesta ou mais autêntica, encontrar a forma ideal de extravasar no exterior, no tempo, a própria representação, a representação que nós procuramos. Eu estou aqui a ficar um pouquinho à rasca, digamos assim, porque depois eu tinha que estar aqui a desenvolver, porque isto depois vai-me levar a um outro lugar. Portanto, o ser, tu tinhas-me perguntado... Não vais para outro lugar. O ser... Depois temos que ir lá buscar-te. O ser é esta zona de sensibilidade silenciosa que todos temos. Mas eu não acho que temos mais do que um ser. Já teve a oportunidade de dar este tipo de formação e de dar a conhecer o ser a profissionais de saúde ou estudantes de medicina dentária? Alguma vez teve essa oportunidade? Ou é uma coisa que ainda não aconteceu? Há muitos anos atrás tive uma experiência de dar uma formação em comunicação a profissionais de saúde e medicina dentária. Ok. Mas ainda não, já foi há muitos anos, portanto não estava ainda isto tudo, estava isto tudo desenvolvido, não é? Nem está, nem vai estar. Eu acho que nós, quando estamos sempre a reproduzir, nós perdemos a nossa criatividade, a atividade de criar. Quando nós não criamos, nós perdemos o significado das coisas, acredito até que perdemos o sentido. E eu acho que neste tal espaço preto é onde nós temos toda esta criatividade em ebulição. Pronto. E como é que nós conseguimos acessar? Pois, essa é a parte difícil. É uma espécie de escrutínio a nós próprios que temos de fazer, não é? Contínuo. A Joana, e na vida também é tentativa e erro, não é? Até tentativa e erro. Ir encontrando. Isso é muito bom, o erro. E porque no primeiro semestre vamos fazer a ligação com a unidade? Porque os artistas dizem, não é? Que em arte não há erro. Não é? Há a experiência, a experimentação, a tentativa. E então, sempre que os alunos tentam, experimentam, não há certo nem errado. É o que é naquele momento. Isso tira um peso gigante. É uma questão de perspectiva, não é? É uma questão de perspectiva. Porque nós fomos muito educados para a tentativa e erro, não é? E educamos enquanto professores para o erro. Para a dualidade. Para o certo ou o errado. Nós temos uma matriz de correção que está certo ou está errado. Não há uma forma de ponderação. Os nossos alunos nós temos uma unidade curricular em que os alunos ensaiam precisamente casos clínicos em sala de aula. E o que nós ponderamos é se está certa ou errada a forma de colocar a questão, a forma de abordar o paciente, partindo do princípio que há de facto uma matriz comum aos vários eus. Não é? Aos vários eus. E sinceramente, eu não me sinto capaz de avaliar a criatividade nesse sentido, não é? A forma como tu fazes perguntas muito diretas, não é? Relacionadas com a saúde, tem ou não tem, esteve ou não esteve internado, tem problemas ou não tem, uma alergia ou não tem.
não é? São formas assim muito objetivas. E muitas vezes o que eu noto, a propósito dessa tua linguagem, é que nós, de facto, no segundo ano, vemos o aluno a fazer assim uma pergunta: quantas vezes escova os dentes? Escovo uma. Não pode ser. Escovo 3. Pois, está muito bem, certo? Já teve alguma vez sarampo? Não tive sarampo. Muito bem, vamos passar. Aquela questão, o dia a dia, não é? E leva a essa noção de aprovação ou reprovação da resposta do paciente. A pessoa está certa, certa, não depois é? ela toma-se, eu estou certa ou estou errada. Ou não estou é? errada, E depois, certo. eu sou uma pessoa certa ou sou uma pessoa Exatamente. errada, algo de mal ou de bom. Exatamente. Esta dualidade. Mas acha que eliminar esse conceito de erro, então, leva a que nós nos consigamos conhecer melhor a nós próprios? Leva a esse domínio do ser? Acha que temos que eliminar esse erro do nosso pensamento? Ou o medo de errar. É o medo de errar, se calhar é mais isso, nem é o erro mudar em a si. perspectiva, não é? No fundo. Sim. Aquilo fica no arquivo, fica no meu arquivo, não é? Não está errado porque eu posso pegar naquele material que explorei numa outra situação e ser perfeito ou o ideal para aquela situação. Sim, Portanto, sim. não é preciso eu estar aqui com uma espécie de autoflagelamento, não é? Eu sou toda... Porque depois, não é? Eu sou toda muito Se errada. não usar bico de borracha nem endodontia, não sei. Nós temos que por exemplo, se uma atriz ensaiou para responder não é para responder, eu estou a misturar tudo, para contracenar, não é? Com alguém, ela não vai de repente porque lhe apetece, porque sentiu, eu senti, desapareço e saio dali para fora. Não posso. Portanto, há uma estrutura, há um guião, é isso que nos permite criar, não é? Nós temos que nos permite estar confiantes, localizar, posicionar, para depois fazermos variações. Sim. Não é? Claro. Portanto, vocês têm que ter a vossa estrutura, nem eu quero que vocês... Por favor, eu tenho, não é? Nós temos que ter pessoas que sabem o que estão a fazer e têm que repetir muitas vezes o que estão a fazer para fazer cada vez melhor. Claro. E se calhar de forma mais rápida, mais perfeita, não é? Mais competente. E até esquecer-te, como dizias há pouco. E esquecer, não é? Para seres criativo naquele momento. Para depois estás mais atenta a outras coisas, não é? Mais disponível. Mais disponível. Portanto, sim, sigam o protocolo. Mas para além disso, mas sejam criativos. Para além disso, conheçam-se para criarem possibilidades. Com esta pergunta, aceita fazer um desafio da Elecol? Eu aceito. Pronto, então vamos lá. Então, Joana, pergunto: aplausos ou silêncio? Silêncio. Absolutamente. Foi rápido. Foi muito rápido. Muito rápido. Silêncio. Recuperação pós-performance, descanso ativo ou inatividade? Ai, difícil. Inatividade. Porquê? Desligar. Porque nós precisamos mesmo de parar. É como de parar esta espécie de programa e de reprodução em que nos querem, este fazer maquínico que nos querem, de certa forma, que querem fazer de nós. E para desativar é preciso inatividade. Desobedecer a isto, não é? Ficando inativa. E um dia de cada vez ou planos a longo prazo? Entre. Os dois? Os dois. Entre. Sempre um dia de cada vez. Mas eu vivo melhor. Eu gosto muito de sonhar, não é? Era muito criticada na escolinha primária, porque estava sempre a sonhar, era muito sonhadora e falava muito, ótimo, hoje em dia eu uso isso como trunfo. Mas no meio eu gosto muito de fazer planos, gosto muito e como é que será, e como é que eu vou, e se,
Pronto. Eu sou exatamente assim. Um dia de cada vez, mas e se amanhã... A Joana gosta de sonhar com uma vida do outro. Se lhe falar de alguma coisa, ela faz planos e fica com uma cara feliz, como se fosse dela própria. Eu já assisti algumas vezes. Ela assim, ai, ui. Joana, atriz que representa ou atriz que não representa? Esta já sei a resposta. Eu também acho que sim. Está em forma de Sofia. A atriz que não representa porque para poder representar bem é preciso não representar, saber não representar. E ser atriz ou ensinar a ser atriz? Eu acho que para nós ensinarmos alguma coisa, Agora temos que saber ser. Concordo. As duas, não é? As duas. As duas. Porque falamos com conhecimento de causa, com autoridade. Sempre, é a nossa experiência, sempre, mas temos essa espécie de autoridade no sentido de autor, não é? Eu sou a autora, eu criei isto e dou a minha própria experiência. Claro. Isso é muito enriquecedor. É a partir da minha própria experiência Claro. que eu falo, não é? E vocês notam isso como alunos, Beatriz? Com certeza. Quem são os professores que são Com certeza. atrizes ou os que ensinam a ser Sim. atores? Com certeza faz imensa diferença quando ouvimos alguém que fala com experiência do que alguém que fala por falar. Acho que não captamos, não fica connosco quando falam por falar. E percebem claramente em pouco tempo. Sim, claramente. Acho que dá para perceber porque quem fala com experiência fala com gosto, fala com dedicação, dá sempre os conselhos da própria pessoa e isso faz muita diferença. Faz muita diferença e como, enquanto alunos, nós às vezes até ganhamos gosto até pelaquela área, da maneira como os professores falam e faz muita diferença. Muita diferença, acho que sim. Sim, professora. Os apaixonados. Os apaixonados. Não é? Sente-se, não é? Sim, quando falam por paixão, transmitem um gosto aos alunos totalmente diferente. Já Totalmente tiveste diferente. algum aluno que de repente decidiu ser ator por tua influência? Não quero ser advogado, mas agora vou para ator. Chega. Aquilo é que é... Chega. Ou então vou representar para o tribunal. Exatamente. Isso eu acredito. Se calhar é mais isso. Bem verdade, não é? Pois é inevitável. Pois, é inevitável, claro. não é? Eu tenho logo que assumir uma postura que não assumo noutros lugares e assim é que tem de ser. Lá está a parte protocolar, todo esse universo que é um universo que tem que ser direito para nos ajudar a estruturarmos, não é? Para que possa haver justiça e liberdade, não é? É preciso a tal estrutura, não é? Eu esqueci-me da tua questão. Estou a perguntar se já tivesse assim algum aluno que tivesse mudado. Eu tive uma vez, 1 ou 2, mas eu disse logo, bom, então primeiro faz o curso e depois vai. Acaba e depois vai. nisso. E depois vai. Não E quer depois vai. ser. Eu acho que se tivesse aulas com a Joana Estrela ia acontecer exatamente o mesmo. Amanhã estávamos Só deste bocadinho já Só estou já temos encantada. Uma formação com toda a certeza, Joana. Fica inscrita para a próxima. Não, aqui um workshop vai mesmo. lutar a um hands-on no próximo. Olha que giro! O hands-on nas próximas mandou a dica. jornadas é certinho. Para professores, Para primeiro. professores. Primeiro ano para professores. Formação para docentes da casa, primeiro bom. como Sim, representar Primeiro. e depois se correr bem passamos A para os Beatriz alunos. é presidente do Vai grupo de correr, vai estudantes, correr. portanto já tenho aqui a missão. Já. Tenho essa missão. Joana, muito obrigada. Foi um gosto tê-la cá. E Obrigada. partilhar connosco este bocadinho e das suas experiências, da sua vida. Maravilha, Joana. Muito bom. Obrigada. Ouvir-te Obrigada. falar é um presente. É um presente. sempre é um gosto. Muito obrigada, Joana. Obrigada a todos. Damos por assim terminada a primeira temporada. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Excelente. professora. Obrigada, Inês. Obrigada, Obrigada aos Augusta. alunos. E a todos os que nos Obrigada a todos acompanham. os Delecol. Tal e qual.